Bem-vindos ao Sussurros na Tempestade. Esta noite, histórias ocultas aguardam sob o véu da chuva. Não esqueça, curta, inscreva-se e use fones para sentir cada sussurro. Prontos para o desconhecido? A tempestade já começou. Meu nome é Shawn. Sou lanterninha de cinema há 3 anos. Meu cinema tem regras que você nunca, jamais deve quebrar, mesmo que você pense que são insanas. Se você está confuso, provavelmente deveria começar do início. Uma das regras mais raras que temos é a regra número 7. Eu só tive que lidar com ela uma vez, há cerca de 6 meses, e sinceramente espero nunca ter que lidar com ela novamente. Regra número 7. Se você notar sombras fora de sincronia com o ambiente, retorne ao último cômodo em que esteve o mais rápido possível, sozinho. Feche a porta e depois volte para o saguão. Até fazer isso, não toque em sua sombra sob nenhuma circunstância. O maior perigo que você pode enfrentar neste trabalho é se acostumar demais com o estranho. Esse foi o erro que cometi com a regra 7. Eu baixei a guarda. Parei de prestar atenção. Eu tinha caminhado para o outro lado do saguão, saindo da sala 6, antes de perceber que eu não tinha sombra. Um suor frio cobriu minha testa. Olhei para trás, na direção de onde eu tinha vindo. Minha sombra, completamente desconectada de mim, estava no chão perto da porta da sala 6. E outro lanterninha, um homem chamado Liam, estava entre mim e ela. Ele estava olhando diretamente nos meus olhos, com um sorriso estreito no rosto. Eu tinha que pensar rápido. Independentemente do que estava acontecendo, eu precisava voltar para a sala 6. Mas com Liam no meu caminho, não tinha como chegar lá. Não sem confrontá-lo. Shawn, está tudo bem? David chamou da porta do seu escritório. Ele soou preocupado, até mesmo alarmado. Eu poderia responder a ele. Isso só pioraria as coisas. Ignorei a pergunta e comecei a voltar para a sala 6. Quanto mais olhava ao meu redor, mais claro ficava o quão estranho era o meu ambiente. Todas as sombras estavam em direções diferentes, como se cada objeto fosse iluminado por uma fonte de luz diferente. Eu estava me aproximando de Liam agora. Desacelerei, caminhando de maneira que esperava parecer despretensiosa. Se eu conseguisse passar por ele e chegar à porta... David fez uma pergunta, Shawn, disse Liam. O sorriso fino ainda estava estampado em seu rosto. Ele se colocou na minha frente, bloqueando o meu caminho. Eu ouvi, Liam. Só esqueci uma coisa na sala 6. Só isso. E o que foi, Shawn? O que você esqueceu? Ele sabia. Eu podia ver nos olhos dele. Liam, a coisa que se passava por Liam, sabia o que eu estava tentando fazer. Sabia que eu não estava enganado por sua encenação. Ouvi a porta do escritório se abrir atrás de mim. Passos se aproximaram. Shawn? Perguntou David. O que você esqueceu? Ele caminhou ao meu redor para ficar ao lado de Liam. Eu tinha que convencê-los de que não percebi que algo estava errado. Caso contrário, não conseguiria chegar à sala 6. Mesmo que conseguisse, a regra dizia que eu tinha que estar sozinho. Eles não podiam me seguir. Esqueci de limpar uma bebida derramada. Vou pegar algumas toalhas de papel no quarto de lixo e terminar isso. Sorri fracamente, amaldiçoando minha voz trêmula. Era uma mentira ruim, eu podia ver nos olhos de David. Ele não estava convencido. Liam, ajude-o com isso, você não acha? Ele disse, voltando para o escritório. Liam sorriu para mim novamente. Era uma visão horrível. Bem, vamos lá, Shawn. Ele zombou. Caminhamos para o quarto de lixo. Minha mente acelerava enquanto eu tentava desesperadamente pensar em uma maneira de sair dessa situação. Liam estava me observando pelo canto do olho, esperando que eu corresse para a sala 6. Um plano desesperado se formou em minha cabeça. Era um risco, e pelo que eu sabia, as outras regras do cinema nem sequer se aplicavam nesse lugar, seja lá o que fosse. Mas era a única maneira de escapar que eu conseguia pensar. Entramos no quarto de lixo.
Liam nem estava mais agindo discretamente. Ele estava olhando diretamente para mim, ainda sorrindo aquele sorriso horrível. Com Liam me seguindo, eu caminhei para a parte de trás do quarto de lixo e o socava no rosto com toda a minha força. A coisa, usando seu corpo, cambaleou para trás, surpresa, e no segundo que isso me comprou, eu me lancei ao duto de ar no fundo da sala, abrindo-o no último segundo. Os dedos da coisa me agarraram por trás e me viraram para enfrentá-la. A aparência humana que Liam tinha antes estava se desfazendo como a pele de uma cobra. Seu rosto cresceu desproporcionalmente, seus olhos poços de sombra. Ele riu na minha cara. Eu sabia que você não estava enganado. Eu sabia. Bem, a brincadeira acabou. Hora de você conhecer sua sombra. Ele riu loucamente. Espero que goste daqui, porque você vai ficar comigo. Eu chutei desesperadamente, lutando contra a força da coisa enquanto ela agarrava meus braços. Eu consegui nos virar, empurrando suas costas para o duto de ar aberto. Ela gritou de dor. Desde que o seu mestre fez suas regras tolas, eu estive sozinho. Bem, não mais. Primeiro você, depois ele. Finalmente, eu ouvi o que estava desesperadamente esperando. Um som vindo do duto de ar atrás de Liam. O arrastar de muitos pés finos. A coisa teve apenas um segundo para perceber o que eu tinha feito. Seus olhos se arregalaram. Não! Então ela foi arrancada para trás, enquanto uma força terrível a arrastava para dentro da ventilação. Ossos estalaram enquanto suas costas e pernas dobravam em ângulos que nunca deveriam. Então ela se foi gritando e xingando. Eu tropecei para longe da parede. Eu tinha pouco tempo. Enquanto corria pelo saguão em direção à sala 6, a coisa, usando o corpo de David, saiu correndo do escritório. Ela gritou em frustração enquanto corria em minha direção. Eu cheguei à sala 6. Minha sombra se enrolava no chão, tentando me alcançar, mas ficando um pouco aquém. David estava perto, a metros de distância de mim. Um grito de raiva e desespero enchendo o ar. Eu abri a porta da sala, pulei para dentro e a fechei atrás de mim. O silêncio caiu como uma pedra. Cautelosamente abri a porta novamente. O saguão estava vazio. Olhei para baixo e suspirei aliviado. Minha sombra estava novamente aos meus pés. Regra número 8. Se um saco de lixo começar a se mover violentamente ou fazer barulhos, descarte-o no duto especial no quarto de lixo. Não abra o saco. Um dos trabalhos que temos que fazer aqui é limpar o quarto de lixo após cada turno. Isso significa carregar todo o lixo em um carrinho e levá-lo ao estacionamento do subsolo, onde um caminhão virá buscá-lo toda semana. A regra 8 é provavelmente a pior depois da 4. Não é tão traumatizante mentalmente, mas ainda pode mexer com sua cabeça se você pensar demais sobre isso. Certamente me deixou bastante infeliz quando tive que lidar com ela pela primeira vez, há cerca de um ano. Eu estava quase terminando com o lixo naquele dia. Mais uma viagem com o carrinho deveria bastar. Eu estava ansioso pelo fim do meu turno e pelo caloroso abraço da minha cama em casa. Foi quando um saco de lixo espasmou, caiu no chão com um baque úmido e orgânico e começou a gritar. Me ajude, meu Deus, por favor, me ajude. Eu gritei e pulei para trás. O saco se contorcia no chão enquanto quem quer que estivesse dentro se esforçava contra o plástico grosso. Ele gritou novamente em pânico. Deus, por favor, me deixe sair. Eu não consigo respirar. Meu coração estava acelerado. Com dedos trêmulos, eu alcancei o saco para rasgá-lo e libertar a pessoa presa lá dentro. Eu agarrei o plástico e congelei. Regra número 8. A coisa no saco gritou de dor e medo. Tem alguém aí? Por favor, você tem que me ajudar. Começou a soluçar. O plástico tremendo e se enrolando sobre si mesmo. Um calafrio percorreu minhas costas. Aquela coisa soava humana. Soava como se estivesse com dor. Soava real. Mas este lugar me ensinou a não acreditar em nada do que ouvia. Cautelosamente peguei o saco. Uma mão saiu da massa contorcida e agarrou meu braço. Gritei e tropecei para trás, quebrando o aperto da coisa.
Me ajude, você tem que me ajudar, eu não consigo me mover, eu não consigo respirar, eu não consigo... O braço tinha sido real o suficiente. Eu ainda podia sentir o aperto onde ele havia me agarrado. O braço tinha tamanho humano, mas nenhum humano poderia caber naquele saco. Agarrei a massa torcida e amorfa. As mãos me agarraram através do plástico enquanto gritava por ajuda na minha cara. Cambaleando com seu peso, me arrastei até o duto de lixo e a joguei lá dentro. Ela agarrou a borda com as mãos. Por favor, sussurrou, quase sussurrando onde antes estava gritando. Eu não posso voltar. Por favor, não. Eu abaixei a tampa do duto sobre seus dedos. Ela gritou, deslizou pelo duto, arranhando as laterais enquanto desaparecia na escuridão. E ficou em silêncio. Regra número 9. Se alguém sair da sala 3 durante uma sessão, faça o que pedirem. Informe o gerente imediatamente. Por todas as razões erradas, esta história não é como as outras que contei. Esta história será diferente e não tenho certeza se gosto disso. Não tenho certeza para onde isso me levará, e a este cinema. Porque esta história aconteceu ontem. Embora David tenha se tornado mais próximo de mim no tempo que estou trabalhando aqui, acho que ele pode até confiar em mim. Ele não disse nada sobre a sala 3. Para ser justo, eu também estava com medo demais para perguntar. Então, a regra 9 sempre foi uma fonte de mistério e uma boa dose de apreensão. Ninguém que perguntei se lembrava de um momento em que teriam que obedecê-la. Por mais estranho que possa parecer, ninguém jamais saiu da sala 3 durante uma projeção, pelo menos não nos anos em que trabalhei aqui. Ninguém se lembrava de David explicar a ordem, ou mesmo falar sobre ela. A regra 9 era um mistério tão grande quanto a própria sala que ela envolvia. Então nada poderia ter me preparado para ontem quando a porta se abriu e um homem bem vestido saiu da sala 3. Eu congelei no lugar. Nenhuma quantidade de experiência neste trabalho poderia ter me preparado para isso. Ele caminhou em minha direção enquanto eu estava parado, olhando com espanto e medo. "Boa noite, senhor", disse ele. Sua voz era plana, sem emoção, uma lousa em branco. Mas, ao contrário da coisa da regra 4, era inconfundivelmente humana. "Ah, boa noite", gaguejei finalmente. O homem sorriu levemente divertido. "Eu desejo falar com o gerente." "Merda." "Certo. Ah, por aqui, senhor", respondi, tentando fingir uma calma que eu não sentia. Queria poder ter dito a coisa para ficar, que poderia ter alertado David. Mas era como se meu cérebro estivesse em gelo, lento e irresponsivo. Caminhamos até o escritório e entramos. Nem tive tempo de falar. David olhou para cima, viu o homem e ficou pálido como um doente. "Regra número 9, Sean." "Sim." "Nos deixe, por favor. Espere por mim lá fora." Eu obedeci. Nada poderia ter me feito permanecer naquela sala. Absolutamente nada. Saí para o saguão e esperei. O tempo passou. Eu podia ouvir o murmúrio da conversa dentro do escritório. Ocasionalmente, a voz de David aumentava de volume. E eu juro que em um momento ouvi ele chorando. Passou-se meia hora até David abrir a porta e sair. Ele estava ainda mais pálido do que antes, como se todo o sangue tivesse deixado seu corpo. Suas mãos tremiam, muito levemente, mas eu percebi. No segundo antes de ele fechar a porta, eu pude ver a sala atrás dele. Estava vazia. O homem tinha ido embora. "David?" perguntei cautelosamente, sem saber o que dizer. Está tudo... O que aconteceu?" David fixou os olhos em mim. Eles estavam vermelhos e injetados de sangue. "Vá para casa, Sean. Descanse, durma. Prepare-se." "Por quê? Prepare-se para quê?" "Vamos quebrar as regras número 10 e 11 amanhã." Continua no próximo vídeo. A tempestade de hoje se acalma, mas os segredos permanecem. Espero que tenham gostado das histórias sussurradas na chuva. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se para mais mistérios.
Lembre-se, a cada tempestade, novos sussurros surgirão. Até a próxima, sob o manto da noite e da chuva. Boa noite e mantenha-se atento aos sussurros.